Olá, boa noite a todos. Eu sou o Ian, eu sou o presidente da Liga Acadêmica de Cardiologia da Unime, Lauro de Freitas, e com muita satisfação e alegria, nós, juntamente com a LAC, daremos início, ao nosso primeiro simpósio de emergências cardiovasculares. E para dar prosseguimento, ao nosso terceiro dia, queria deixar alguns avisos, antes de iniciar a palestra da noite, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para poder entender todo o processo, porque é importante aquilo que será dito. Em relação à lista de presença, será liberada uma palavra-chave por dia, que deverá ser inserida no credenciamento, na lista de credenciamento disponibilizada após a finalização do simpósio. E para receber o certificado, o inscrito ele deverá preencher pelo menos 4 das 6 frases disponíveis. Então, fique atento às frases que serão disponibilizadas e a lista de credenciamento que será disponibilizada. Você precisa preencher pelo menos 4 das 6 frases indicadas. Os certificados, eles serão enviados por e-mail, para o e-mail dos inscritos em até 3 meses após a finalização do evento. E as dúvidas sobre os assuntos das palestras, elas devem ser enviadas através do próprio chat do YouTube, onde vocês estão assistindo, e ao final de cada palestra nós vamos reservar um tempo de 10 minutos para que o palestrante ele possa responder às dúvidas que foram levantadas. E lembrando que nos dias 12 e 14, haverão sorteios de prêmios oferecidos pelos patrocinadores do evento, e é necessário que os participantes eles cumpram todas as regras do sorteio nos posts oficiais do Instagram, então fique atento ao Instagram, para poder saber as regras, e cumprir todas as regras adequadamente. E é necessário também que os participantes estejam presentes no momento do sorteio, para poder receber o prêmio. E quem ainda não está participando, corre, vai saber direitinho as regras, procura no Instagram, para poder ter a informação adequada e participar do sorteio corretamente, e não ficar sem receber o prêmio. E todos os participantes que estão presentes no evento terão acesso a uma página que disponibiliza 7 dias gratuitos no Sonarbook. E o link vai ser disponibilizado aqui mesmo no chat do YouTube, então fiquem de olho. Então, para poder iniciar o nosso evento hoje, eu queria convidar o palestrante, o primeiro palestrante da noite, que é o Dr. David Lomanto Couto. Boa noite. Boa noite. É um prazer em recebê-lo, obrigado pela sua presença. Ele vai falar sobre... Ele vai falar sobre o USG nas emergências cardiovasculares, e é importante salientar que o Dr. David ele tem formação em medicina pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ele é integrante do grupo de pesquisa em fisiologia neuromuscular, e queria desde já agradecer pela sua disponibilidade em participar do nosso evento. Seja muito bem-vindo e pode assumir o controle e dar a sua palestra, doutor. Tá certo. Muito obrigado, Ian. Boa noite, pessoal. Aí, o pessoal já colocou aí a aula que a gente vai estar apresentando hoje. O pessoal da Liga de Cardio me convidou para falar um pouquinho para vocês sobre ultrassom, certo? Na verdade, ultrassom point of care aí nas emergências cardiológicas. Eu sou oriundo da UESB, como o próprio Ian já falou aí, a gente inclusive, eu fiz parte da Liga de Cardio também, na época da minha formação, durante o 3º e 4º ano, e formei em 2019, e de lá para cá tive a sorte, né, de ser contemporâneo dessa ferramenta que é tão boa, né, que é tão interessante, que é o ultrassom, e pude desempenhar aí durante meus primeiros anos de formação, que são recentes, inclusive, a prática do ultrassom, tanto na unidade de terapia intensiva quanto na emergência, certo? Trabalhando em sala vermelha, pronto-socorro de modo geral, e vou tentar trazer um pouquinho para vocês. A ideia dessa aula não é fazer nenhum especialista, certo? Em ultrassom point of care, não é formar nenhum especialista, nem dar todo o conteúdo de ultrassom point of care para vocês. Na verdade, a ideia dessa aula é trazer uma ideia dessa ferramenta, trazer uma introdução a respeito dessa ferramenta e fazer com que vocês se interessem. É mais plantar uma sementinha. Por quê? Porque lá atrás, quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer essa ferramenta, e isso mudou minha vida completamente. Mudou a assistência que eu dou para meus pacientes, mudou a forma com que eu enxergo, inclusive a medicina de emergência e a terapia intensiva. Tá certo? Queria agradecer ao pessoal da Liga de Cardio que me chamou, mandar um abraço para todo mundo aí, do pessoal da UESB.
Parabenizar vocês que estão fazendo esse simpósio, porque se a gente for para observar, a gente está numa sexta-feira à noite, certo? Num mundo que a gente está voltando agora a sair, a deixar de usar máscara, a sair de uma pandemia que todo mundo ia querer estar saindo, e tem um monte de gente aqui reunida para falar a respeito de medicina e tentando melhorar essa qualidade na assistência dos pacientes, né? Então isso é uma coisa muito boa, isso vai refletir lá no futuro, na via final, que são os próprios pacientes, na melhora da nossa qualidade e nossa assistência. Então, espero contribuir um pouquinho para vocês aí nesse breve período que eu vou falar. A duração dessa aula deve ter aproximadamente uns 45 minutos, podendo se estender um pouquinho mais, 30 minutos a 45 minutos. Não sei qual é o tempo que o pessoal deixou aí reservado para mim no simpósio. Vou tentar ser o mais sucinto possível, porque se a gente deixar para discorrer a respeito de ultrassom, tanto cardíaco quanto o point of care de modo geral, né, que a gente sabe que tem outras vertentes, a gente fala a noite toda aqui, certo? Mas vou tentar ser sucinto e trazer as coisas principais que eu acho que para vocês, que acredito eu que tem muita gente aí que está tendo o primeiro contato agora, seja interessante. Que não fique uma aula chata também, né? Eu peço para os meninos da organização aí, se tiver alguma dúvida do pessoal, que vocês mandem, certo? Pode mandar aqui no chat privado, a gente avalia se dá para introduzir na aula, que acredito que durante a aula a gente vai sanando essas dúvidas, se não, no final a gente tira as dúvidas aí do pessoal, tá bom? O que eu consegui tirar, logicamente. Então vamos começar. Deixa eu passar aqui o slide. Eu vou começar falando a respeito de um estudo. Eu sempre gosto de trazer estudos para fundamentar o que eu estou falando durante a aula, porque acho que a gente está vivendo num mundo onde a ciência está sendo muito desacreditada. Então, eu acredito que toda afirmação que a gente fizer, principalmente no ambiente acadêmico, ele tem que ser fundamentado com estudo, de preferência estudo com qualidade, tá? Então, eu vou estar trazendo para vocês alguns estudos que eu acabei selecionando para fazer essa aula e discorrendo a respeito do tema em cima desses estudos, tá? O primeiro estudo que eu estou trazendo é o seguinte. Esse estudo ele foi feito na Intensive Care no ano de 2014, e é um estudo que foi feito em 2012, é um estudo multicêntrico, onde a gente tem aí um estudo de 160 UTIs, certo, da Europa, e dessas 160 UTIs em 3 países diferentes. Foi um estudo prospectivo de caráter analítico, onde se pegaram 160 UTIs e em 24 horas eles fizeram um levantamento, certo? Os países são Suécia, Bélgica e França. Fizeram um levantamento entre essas 160 UTIs de todos os procedimentos que eram utilizados com a ultrassonografia. Todos os procedimentos. Eles fizeram um levantamento para se ter uma noção mesmo do porquê se utilizar a ultrassom na UTI, do que era usado. E aí, dentro desses procedimentos, que foram 1.073, eles tinham os critérios lá, né, que foram utilizados para selecionar esses procedimentos, os pacientes que eram selecionados, eram pacientes que eles tinham dado entrada na UTI naquele dia, certo? Se não me engano, foi o dia 12 de dezembro de 2012, inclusive, às 8 da manhã até às 8 da manhã do dia 13. E aí eles fizeram um levantamento. Desse levantamento a gente tem algumas coisas que é interessante a gente observar para essa aula especificamente. Primeira coisa é que dentro desses 1.073 procedimentos com ultrassom, foram utilizados aí cerca de 932, certo? Vocês podem ver aí do lado direito da tela de vocês, 932 procedimentos para se realizar algum diagnóstico, ou para ter algum impacto diagnóstico. Dentro desse diagnóstico, ou mudança de terapêutica, ou descobrir o que estava acontecendo com aquele paciente naquele momento, certo? E os outros 141 foram utilizados aí para guiar procedimentos, sendo que o principal deles aí foi para o acesso vascular, onde a gente sabe que o ultrassom, hoje em dia, é uma coisa que é natural você, dentro de uma unidade de terapia intensiva, você usar o ultrassom para guiar um acesso venoso central, certo? Em alguns países aí, da América do Norte, na Europa, é até um crime você não fazer um procedimento se não for guiado por ultrassom, certo? Porque é mais do que comprovado que o procedimento guiado por ultrassom, ele aumenta a segurança do paciente, certo? E dentro desses 932, falando da parte de diagnóstico aí, dentro desses 932 procedimentos que foram utilizados para diagnóstico, a gente tem um impacto muito grande na parte específica aí, certo? Da ecocardiografia e do ultrassom pulmonar. Eu vi aqui que ele já jogou outro quadro. Eu não sei se ele vai mostrar as animações que eu coloquei, mas enfim.
a gente vê que a maioria desses procedimentos é utilizado realmente com ultrassom cardíaco, tá? E em segundo lugar está aí o ultrassom pulmonar, que quando a gente vai parar para pensar, eu vou falar em outro momento da aula isso aí, o ultrassom pulmonar ele anda junto com o ultrassom cardíaco, tá? Hoje a gente vai se ater à parte de ultrassom cardíaco aí, falar de emergências mesmo, mas é bom a gente ter essa noção já que são duas coisas que andam juntas e vai melhorar muito nossa acurácia diagnóstica. Falando de acurácia diagnóstica, dá uma olhadinha aí, amor, por favor. Se apareceu o outro slide. Tá lento, né? Falando de acurácia diagnóstica, eu trouxe outro estudo aí, mas pelo visto ele não apareceu, ele apareceu sem as animações. Deixa eu só ver uma coisa com os meninos aqui. Deixa eu ver se eu tenho como projetar a tela do meu computador aqui, porque eu quero que vocês vejam os slides passando aos pouquinhos. Desligar a tela aqui e abrir a apresentação do lado de cá. Espera aí. E a partir de agora, compartilhando a tela. Eu vou ficar sem me ver. Então, se eu fizer muita careta aí, vocês não tirem print da tela, por favor. Só apareceu o meu rosto, não foi? Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se compartilha. Pronto, agora é só esperar que... Pronto, melhorou. Deixa eu colocar no slide agora. Eu fiz esse slide, falando aí para Kevin, para os meninos da produção, eu fiz esse slide com muito carinho, sabe? Aí tem muita animação, então eu queria que passasse para vocês desse jeito. Então vamos lá. Voltando a falar aqui a respeito da parte desse segundo estudo. Então a gente falou do primeiro, né? Onde a maioria das terapias aí eram relacionadas à parte cardíaca dentro dessas UTIs. Então a intenção desse estudo é mostrar a importância da utilização do ultrassom cardíaco aí no paciente grave, onde a gente vai ver que boa parte desses procedimentos vai impactar na conduta final dos pacientes. E eu queria trazer esse segundo estudo, que ele vai falar a respeito justamente da relação, certo? De um treinamento curto de ultrassom. Então, já para trazer essa ideia, porque a gente está falando de ultrassom cardíaco, a gente ouve muito falar disso e deve ter aquela ideia. Isso deve ser difícil, isso deve ser coisa do ecocardiografista, por exemplo. O cara que faz clínica médica, cardio, e depois ele vai fazer ecocardiograma. A gente está falando de ultrassom point of care. É importante a gente entender isso e entender que o point of care ele é uma coisa para responder perguntas, certo? Ele é uma ferramenta para ser utilizada ali na emergência. E aí, o que é que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram estudantes, certo? Pegaram 3 estudantes, 3 recém-formados, 3 médicos recém-formados, e 5 estudantes do final do curso de medicina, e treinaram ele durante 2 horas. Treinaram eles durante 2 horas e depois eles falaram, agora vocês vão fazer exames. Exame clínico, né? Contando lá na anamnese, exame físico, vão ter acesso a um eletrocardiograma e vão ter acesso ao ultrassom. E a gente vai avaliar a acurácia diagnóstica de vocês. Em sequência, nessas sequências de exames, e vai comparar isso com especialistas. Aí o que é que eles identificaram? Esses aqui, para quem não sabe, esse daqui é o estudante e esse daqui é o médico júnior, né? É o recém-formado. Esse estudo foi feito lá na Inglaterra. E aí o que é que a gente identificou? A gente identificou que a história do paciente ela já dava uma acurácia diagnóstica. Quando a gente associava essa história com o exame físico, que a gente sabe que é a base principal da medicina, ela já dava outra acurácia. Quando trazia um exame complementar, que é o ECG, ela melhorava bastante, certo? A chance desses pacientes darem diagnósticos. E aí, quando a gente associava o ultrassom ao pico, e olha a diferença que a gente teve para a acurácia diagnóstica desses estudantes. Então, assim, é muito importante, né? A gente consegue ver o quanto isso daí ele consegue impactar
na melhora da prática médica mesmo, na prática de diagnóstico desses estudantes que foram treinados durante pouco tempo. Então, você vê que o ultrassom ele é um procedimento que é relativamente seguro, porque você não está precisando sedar ninguém, como, por exemplo, treinamento para a gente aprender a intubar na faculdade, a gente precisa ou ter modelo sintético, né? Ou estar com um paciente ali vivo que vai precisar de sedação, alguma coisa. Ultrassom não, ultrassom você faz no colega para treinar. E aí a gente conseguiu perceber que melhora muito a acurácia diagnóstica. Aí falando um pouquinho agora do que a gente tem dentro da ultrassonografia cardíaca como ferramenta, como opção de visualização, certo? Como opção de ferramenta direta aí no tratamento desses pacientes. A gente consegue identificar derrame pericárdico, a gente consegue identificar a função sistólica global desse coração. Isso aí, com pouco treinamento, a gente consegue fazer. A gente consegue identificar estruturas aí como dilatação de câmeras. A gente consegue identificar a volemia desse paciente, se está boa, se está ruim, como é que ela vai responder. A gente consegue fazer procedimentos, inclusive a pericardiocentese é um procedimento importantíssimo, certo? Que a gente consegue. Eu acho que todo mundo aqui que já assistiu série médica deve já ter visto uma pericardiocentese. É onde o paciente está com derrame pericárdico, que está tendo repercussão hemodinâmica e precisa ser drenado. E aí a melhor forma de você fazer isso é guiando por um ultrassom, tá? E a gente consegue identificar estruturas exógenas, identificar vegetações, identificar alterações de válvulas cardíacas, alterações, ruptura de cordoalhas, coisas que a gente pode identificar na hora que está causando aquele problema no paciente, certo? Que chegou lá para você na emergência. Falando um pouquinho da estrutura aí da ultrassonografia, na maioria dos prontos-socorros e das unidades de terapia intensiva, a gente vai ter em mãos esses 3 transdutores, certo? A gente vai ter o convexo, que é um transdutor que a gente vai utilizar ele mais aí para a parte abdominal, a gente consegue utilizar também na parte pulmonar. A gente consegue, inclusive, pegar uma janela cardíaca com esse transdutor convexo. A gente vai ter o transdutor linear, tá? Que ele já é mais para procedimentos vasculares, para estruturas menores, estruturas que exijam mais detalhe. E a gente tem o ultrassom cardíaco, que é o setorial. Ele serve também para fazer Doppler transcraniano. O ultrassom setorial, ele vai ensonar em forma de leque. É importante vocês saberem isso aqui, certo? Esse daqui é o setorial, que é o que a gente vai usar para fazer o ultrassom cardíaco. Ele vai ensonar em forma de leque, certo? E ele é um ultrassom que, se vocês forem parar para perceber, ele tem a menor frequência. Por que ele tem uma frequência menor do que todos os outros? Porque eu preciso ver uma estrutura grande que vai estar distante do meu transdutor. Então, a gente sabe lá em física 2, quando a gente estuda lá no ensino médio, certo? Que comprimento de onda, ele é o inverso da frequência. Então, quanto menor a frequência eu tenho de um transdutor, maior eu vou ter o comprimento de onda. E para o princípio físico do ultrassom, eu preciso de um comprimento de onda grande para eu ter um retorno, certo? De uma distância maior. Então, quanto menor essa frequência desse transdutor, logicamente, eu não vou ter aquela riqueza de detalhes da superfície que eu teria no linear, mas eu vou ter uma distância maior para eu ver mais estruturas. Por quê? Porque eu quero ver um órgão inteiro, um órgão que se mexe, inclusive. Porque a diferença do coração para os outros órgãos é que o coração bate, tá? O fígado ele está parado, o rim ele está parado. Para você ver o cálculo renal lá com a ultrassonografia, o coração não, ele está se movimentando. E ele é tridimensional, que é outra coisa também que acaba impactando. Aproveitando, né, pegando esse gancho aí do fato do coração ser tridimensional, a gente tem que falar a respeito dos planos. Toda a base da ultrassonografia cardíaca, antes da gente falar de qualquer alteração estrutural, a gente precisa saber que eu estou enxergando um órgão que é tridimensional, que se movimenta. Então, se ele é tridimensional e se movimenta, eu tenho que enxergá-lo de várias formas, para eu ter uma noção geral desse coração. Então, como é que a gente faz isso? Tudo que é tridimensional, a gente divide em 3 planos, tá? A gente vai dividir o coração no plano transversal, no plano sagital e no plano longitudinal, certo? Dentro disso aí, a gente vai extrair as janelas cardíacas. Essa imagem aqui, eu tirei ela da diretriz brasileira de ecocardiografia, e vocês podem observar que ela mostra várias janelas, tá? A gente tem cerca aí de 6 janelas, e dentro dessas 6 janelas, a gente ainda tem mais outras 4 janelas. Só que aí eu não... se eu fosse parar para estudar todas essas janelas e todas as alterações dessas estruturas, ia se tornar uma coisa
muito detalhada a ponto de ficar lento o meu exame, por exemplo. Então, o que é que a maioria dos artigos, a maioria dos livros, das referências sobre ultrassom point of care traz para a gente? Eles trazem essas duas janelas principais, tá? A parexternal, onde na parexternal eu vou ter uma divisão, que eu já vou falar para vocês, ela traz a apical e traz a subxifoide, certo? Essas três janelas principais. A divisão da parexternal, ela vai se dividir em mais duas janelas, que é eixo curto e eixo longo. Então, são 4 janelas que a gente precisa saber para fazer um exame de ultrassom point of care com qualidade. Eu não preciso saber da supraesternal, não preciso saber da parexternal direita, nem da apical direita. Eu preciso saber dessas 4 aqui, certo? Lógico que eu estou falando de um coração que é do lado esquerdo, a gente sabe que existem anomalias genéticas, né? Da destrocardia, por exemplo. Então, vamos lá falar das 4 janelas principais que a gente tem. As janelas que a gente vai conseguir enxergar estruturas de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais efetiva, certo? Mais detalhada desse coração, talvez seja a janela apical e a parexternal. A parexternal, quando a gente divide o eixo longo e o eixo curto, eu vou posicionar o transdutor aí entre a segunda e a terceira costela, certo? Na região parexternal, segunda, terceira e quarta, na região parexternal do lado esquerdo, e vou orientar o índex. O índex do transdutor, ele é uma ranhurazinha que tem, só para a gente se orientar em relação a onde vai estar formando a imagem. Todo ultrassom tem isso. Eu vou orientar o índex para o ombro esquerdo, quando eu quiser fazer um eixo curto, e vocês já vão ver isso com a imagem, vai ficar melhor para vocês entenderem. E vou orientar o índex para o ombro direito quando eu quiser fazer um eixo longo, para eu ter uma visão longitudinal do coração. Eixo longo, longitudinal, eixo curto, corte transversal. E a apical a gente vai ver aquela famosa janela 4 câmeras, tá? A subxifoide talvez seja a que a gente mais tenha contato, que é a janela do FAST, tá? É a janela do derrame pericárdico que a gente vê lá no FAST, que é fácil também, você posiciona o transdutor abaixo do apêndice xifoide, certo? O índex apontado para a esquerda também. Vamos lá falar agora um pouquinho das janelas. A janela parexternal longitudinal, ela vai ter aquela orientação, como eu falei, com o índex virado para o ombro direito. Eu vou conseguir enxergar o coração desse jeito, tá? O que é que eu consigo enxergar aqui? Eu consigo enxergar o ventrículo direito, consigo enxergar o ventrículo esquerdo. Lembrando que essa informação é importante para a gente conseguir se localizar no ultrassom. O ventrículo direito, ele está localizado mais à frente do que o esquerdo. O coração ele é rodado, tá? Então ele está mais à frente, ele está mais próximo da caixa torácica. Se ele está mais próximo, na hora que eu fizer a imagem de ultrassom, que é uma imagem bidimensional, quem é que vai estar mais perto do meu transdutor? Logicamente, o ventrículo direito, tá bom? Por isso que ele vai ficar em cima e o ventrículo esquerdo vai ficar embaixo. Aqui já é uma imagem real, a gente consegue ver o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, certo? O átrio esquerdo, tá bom? E aqui já a válvula aórtica, já caminhando para os vasos aórticos. A parexternal eixo curto ou a parexternal transversal, é aquela com o índex apontado para a esquerda, a gente vai conseguir ter uma noção geral do tamanho das cavidades, certo? O ventrículo direito ali tende a ser menor, certo? 2 vezes menor, inclusive, e o ventrículo esquerdo, ele tem mais músculo e ele tem uma cavidade maior, porque a gente sabe que ele bombeia sangue para o coração, para o corpo todo, enquanto o ventrículo direito ele bombeia sangue para a circulação pulmonar. Isso aqui já mostra uma coisa importante para a gente. Se eu passo o ultrassom nessa janela e eu vejo VD, né, ventrículo direito, do tamanho de ventrículo esquerdo ou até maior, eu tenho que pensar que alguma coisa está errada. Eu não preciso ser cardiologista para eu imaginar, quando eu vejo um ventrículo direito maior do que o ventrículo esquerdo, que o paciente está tendo algum problema, certo? E dentro desses problemas a gente pode imaginar que esse paciente pode estar tendo hipertensão pulmonar. Dentro das causas de hipertensão pulmonar, certo? A gente tem uma bem comum, que é o tromboembolismo pulmonar, certo? Então a gente já consegue dar diagnóstico, inclusive, de TEP, quando a gente faz o uso do ultrassom cardíaco. Olha aí a relação do ultrassom cardíaco com a emergência. Aqui é a imagem real para vocês associarem. Isso daqui são os músculos papilares, certo? E aqui é o septo ventricular, tá? Aqui, relacionando com a imagem. Aqui essa imagem já é essas imagens já são da diretriz
E aí ele já mostra já uma flexão, né, do corte transversal, que é quando você bascula o ultrassom um pouco mais para cima, pega ele aí na entrada da válvula aórtica, e aí você consegue pegar essa imagem. Você vê tronco da artéria pulmonar, átrio esquerdo, átrio direito. Você vê essa imagem bonita aqui, né, que é a válvula aórtica com, tá vendo? Os folhetos semilunares. E aqui o ventrículo direito, tá? Seria mais ou menos esse corte aqui. Isso daí varia muito, tá bom? Não são detalhes que a gente precisa se apegar inicialmente para fazer um exame com qualidade, não. E eu vou mostrar isso para vocês também, fundamentado em estudo. Aqui é a apical 4 câmeras. A posição da apical 4 câmeras, se vocês forem reparar, eu nem falei lá na hora que eu estava falando da parasternal. Por quê? Porque a apical 4 câmeras vamos dizer assim, a janela mais simples de se fazer. Você vai pegar o transdutor, com o índex virado para a esquerda, certo? E vai botar ele no ictus cordis, no ápice do coração, certo? Você vai palpar o ictus cordis do paciente, a gente sabe que é ali entre o quinto e sexto espaço intercostal, certo? Na linha clavicular. Às vezes tem uns pacientes que têm o ictus cordis mais deslocado, você vai palpar ali, vai colocar o ultrassom ali e vai procurar. Porque você vai insonar da ponta do coração para cima. E aí você vai ver essa imagem bonita aqui, certo? Que é as 4 câmeras. As 4 câmeras eu acho que fica óbvio para todo mundo, que são os 2 ventrículos, né? O ventrículo esquerdo, lembre-se, maior do que o direito, certo? Átrio esquerdo e átrio direito. Aqui a imagem, para vocês associarem aí, fazer o link mental, né, da imagem real com uma figura. Dentro dessa janela ainda tem uma flexão que a gente pode fazer, que lembrando que também não é a nossa prioridade no point of care, certo? Isso daqui é imagem de ecocardiografia que a gente traz só para ilustrar mesmo. A gente pode fazer 2 câmeras. Como é que eu faço isso? Eu giro o transdutor em 90 graus. Ele estava lá, ó, virado para a esquerda, eu viro ele para ele ficar aí em 90 graus e fazer esse corte, onde a gente vai ver aí o ventrículo e o átrio esquerdo. Se a gente bascular um pouquinho para a direita, a gente vê o ventrículo e o átrio direito. A gente bascula um pouquinho agora para cima e consegue ver as 5 câmeras, que nada mais é do que as 4 câmeras com a entrada da válvula aórtica. Falando agora da janela subxifoide, é aquela janela que a gente vai colocar lá abaixo do apêndice xifoide, quase no abdômen do paciente, tá? A gente vai conseguir insonar primeiramente os átrios, então vocês vão conseguir identificar essas 2 estruturas quando ela estiver bem abaixo, porque os átrios eles ficam localizados mais abaixo do que os ventrículos. Primeiro o átrio direito, mais próximo do ultrassom, e depois o átrio esquerdo. E depois a gente vai conseguir insonar todo o coração, certo? De uma maneira com que a gente vai ver, principalmente aqui, a parte pericárdica. Por isso que é chamada de janela pericárdica, que a gente vai conseguir insonar o coração em uma posição onde, se tiver derrame pericárdico, tá? Ele vai mostrar. Ele vai mostrar tanto na parede anterior, certo? Quanto na parede posterior, quanto do lado direito. A gente vai conseguir identificar esse derrame aí e eu já vou falar para vocês a respeito do derrame pericárdico, mas vai conseguir dar conduta também nessa janela. Só um adendo, a pericardiocentese, né, que a gente fala da punção de Marfan, ela é feita guiada por essa janela. A gente faz a punção de Marfan justamente no apêndice xifoide, certo? Com angulação de 45 graus, tentando pegar essa parte de baixo do coração para não funcionar nenhum vaso grande, nem causar nenhum tipo de lesão, e drenar esse derrame pericárdico quando ele tem repercussão hemodinâmica. Aqui ele basculou um pouco mais para cima e conseguiu pegar a válvula aórtica também. Agora falando um pouquinho das alterações cardíacas aí, certo? Deixa eu só verificar se os meninos me falaram alguma coisa aqui, porque eu só estou conseguindo enxergar a imagem do meu computador. Pronto, me falaram nada. Vocês vão me falando aí. Qualquer coisa, sinaliza aqui no celular, pessoal. Só estou conseguindo enxergar a imagem da apresentação mesmo. E vamos lá. Falando agora um pouco das alterações. As alterações cardíacas que a gente vai estar observando aqui, elas são, vamos dizer assim, não são quantitativas. Eu não vou ensinar ninguém hoje a calcular a fração de ejeção. A gente vai discutir um pouquinho sobre veia cava, tem até um cálculozinho, mas também a gente não precisa se apegar a isso. Por quê? Porque a ideia do point of care é eu melhorar a acurácia do meu exame.
certo? Do jeito que a gente pega o estetoscópio e coloca no peito do paciente, ouve o sopro, ouve se tem arritmia, ouve se o coração está batendo mais hipofonético, mais hiperfonético, tá? Ver se tem alguma coisa que, dentro do nosso exame físico com o estetoscópio, a gente ouve lá, a gente fala, poxa, alguma coisa aqui está diferente. Com o ultrassom, a gente vai pensar nesse mesmo raciocínio. A diferença é que o ultrassom vai me mostrar a imagem, tá? E com a imagem, o raciocínio fica mais afiado, tá? O que é que eu vou mostrar para vocês aqui agora? Algumas alterações mesmo qualitativas, para a gente ir criando essa ideia do que é deformado, vamos dizer assim, do que é alteração e do que é normal. Porque quando você sabe o que é normal, quando você vê a alteração, você consegue criar o link. A gente já consegue identificar aqui algumas alterações. Lembra do que eu falei lá no início? Ventrículo esquerdo menor do que ventrículo direito, alguma coisa está estranha, não é? Ventrículo e átrio direito bem maior, certo? Mais dilatado. Você vê o septo interventricular aí já reto. Isso também é um sinal. Alguma coisa está me dizendo que está tendo resistência aí e esse retorno venoso está aumentado e o ventrículo direito não está conseguindo vencer essa resistência. Provavelmente esse paciente ele tem uma hipertensão pulmonar por algum motivo, tá? A gente agora, do outro lado aqui, tem uma dilatação do ventrículo esquerdo, certo? O ventrículo esquerdo muito dilatado, quase uma bola, quase uma esfera, a câmera esquerda, né? A gente tem uma patologia muito clássica da parte da cardiologia aí, que é a insuficiência cardíaca, que vai gerar isso, certo? Que vai gerar um coração primeiro hipertrófico e depois ele vai começar a dilatar mesmo. Então a gente consegue identificar aqui um coração que tem já uma insuficiência importante, sem eu precisar nem calcular a fração de ejeção, tá bom? Outra coisa que a gente consegue identificar são estruturas exógenas, né? Haja vista que a gente tem um trombo aqui, isso daqui é uma janela transversal, tá bom? A imagem não está muito boa, mas isso daqui é um trombo, tá? Dentro na cavidade aí. Então, se tem um trombo deste tamanho no coração, alguma coisa vai estar de errado com o paciente. Continuando aqui, algumas alterações que são esdrúxulas. Essa alteração mesmo aqui, a gente consegue ver que está bem deformado esse coração. Isso daqui é um coração de criança, viu? De um neném, isso daqui é praticamente compatível com a vida. Um coração com a câmara dilatada novamente, um coração com hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, essas estruturas a gente vai conseguir enxergar aí de uma maneira qualitativa, certo? Tendo, vamos dizer assim, uma quantidade de treinamento relativamente pequena. Por que a gente fala que é pequena? Certo? Não é querendo menosprezar o treinamento do ultrassom. Pelo contrário, quanto mais a gente treinar, melhor a gente vai ficar. Mas a ideia é, para partir do primeiro exame, então para eu caminhar com o ultrassom, para eu conseguir pegar meu ultrassom e ir para o meu pronto-socorro e passar num paciente que eu sei que tem uma patologia clínica que eu acho que o ultrassom vai ajudar, eu não preciso ter horas a fio em cima do ultrassom, certo? Para eu conseguir fazer o primeiro exame. Agora, lógico, quanto mais exames a gente fizer, dezenas, centenas, milhares de exames, melhor a gente vai assistir esse paciente. Mais acurácia no nosso exame a gente vai ter, e lógico, a ultrassonografia é operador dependente. Então, quanto mais você usa, melhor você fica. Isso é importante se frisar, tá? Mas vendo essas alterações, eu tenho certeza que na hora que a gente começa a encontrar janelas lá, a gente vai conseguir fazer um exame de qualidade, tá? Vai conseguir identificar as alterações. Eu trago esse vídeo aqui porque para mim, um exemplo muito claro, certo? Toda vez que eu faço essa aula, se eu estou na sala, que agora a gente está no virtual, mas eu sempre faço uma pergunta. Então, eu vou fazer essa pergunta para vocês, e vocês respondam aí. Qual desses dois corações que vocês estão vendo bater, qual desses dois está batendo com mais eficiência? Esqueçam a questão de dilatação de câmara agora, até porque tem um deles aí que a ultrassonografia, a imagem foi invertida. Mas qual desses dois está batendo com mais eficiência? Esse aqui, que está uma válvula abrindo praticamente nada, ou esse aqui que estão abrindo, batendo no septo praticamente, as duas. E a compressão da câmara, vocês podem ver, ela reduz mais da metade do diâmetro dela. Então, qual desses dois aqui está mandando mais sangue para o corpo? Para todo mundo que começou essa aula, eu tenho certeza que fica óbvio que esse coração está mais eficiente do que o de cá. Tá?
Então, se eu passo o ultrassom em um paciente que está hipoperfundido, certo? Está hipotenso, está com extremidade fria, tem um relato de uma doença de Chagas, eu passo o ultrassom e vejo isso aqui, eu vou falar, poxa, tem alguma coisa que está errada com esse coração aqui, né? Ou não tem, eu não tenho um relato, o paciente chegou sincopado para mim, está chocado, está congesto, eu vou e passo esse ultrassom e vejo esse coração aqui. Rapaz, alguma coisa está errada, certo? Alguma medida para fazer esse paciente melhorar esse batimento cardíaco, a gente vai ter que fazer, certo? Enquanto, quando eu passo e vejo um desse aqui, eu falo, poxa, esse paciente está com extremidade fria, está hipotenso, está rebaixado e o coração dele está assim, está batendo com eficiência, então alguma coisa está errada. O coração desse paciente aqui é bom, o desse daqui não é, certo? E os dois podem chegar com a mesma situação no hospital e através do ultrassom eu consigo diferenciar a conduta que eu vou dar para o paciente. Continuando com as alterações, essa alteração aqui tem nome, tá? Essa daqui, da esquerda, o nome dessa alteração é swing heart, certo? É como se o coração estivesse realmente dançando. Isso aqui é um derrame pericárdico gigantesco que vocês estão vendo, e o coração está dançando aí dentro do pericárdio, sambando aí no líquido, certo? Por que ele está dançando dentro desse pericárdio? Porque provavelmente esse coração aqui, essa pessoa, ela tem um processo, uma serosite, alguma coisa que gerou esse derrame pericárdico em pouco tempo, ou em pouco tempo não, ao longo de muito tempo. Por quê? Porque se a gente tem um derrame pericárdico dessa magnitude em pouco tempo, o paciente morre na sua frente, certo? Porque ele vai ter um tamponamento cardíaco. Nesse caso aqui não, o paciente conseguiu se adaptar, mas a gente consegue enxergar essa alteração, tá? Esse daqui é o swing heart, e aqui a gente consegue ver, ó, no folheto, certo, da válvula cardíaca, uma pontinha que está balançando, alguma coisa estranha, né? Isso aqui pode ser, será que é um pedaço dela que soltou alguma coisa, rompeu a cordoalha? Ou pode ser uma coisa exógena, né? Isso aqui é uma vegetação, beleza? Isso daqui é uma vegetação. Então, cresceu alguma coisa aqui. Então, a gente já consegue dar um diagnóstico aqui, só de ver essa vegetação nesse paciente. Lógico que a gente sabe que isso daqui é uma ferramenta complementar, né? A clínica ela vai ser sempre soberana. Continuando, essa daqui, se eu não me engano, é a última alteração cardíaca. É só para continuar falando a respeito de um coração hiperdinâmico, tá? Isso daqui vocês podem ver, essa imagem está bem ruim. O coração está comprimindo aí, ó, praticamente todo. Ele está batendo bem rápido e batendo seco, como se nem tivesse sangue nesse paciente. Esse paciente está desidratado, está muito desidratado, certo? Isso daí é um coração hiperdinâmico, um coração que está batendo muito forte, entendeu? E batendo sem volume. Então tá faltando sangue dentro do coração desse paciente. Esse paciente está batendo com pouco sangue, entendeu? A volemia dele está baixa, está hiperdinâmico. Então é um coração que tem músculo, mas não tem volume. Falando um pouco agora do derrame pericárdico, como eu falei para vocês. Derrame pericárdico, existem duas vertentes. O derrame pericárdico que acontece aos poucos, que foi aquele lá do swing heart que a gente viu, tá? E o derrame pericárdico que acontece de uma hora para outra. O derrame pericárdico que acontece de uma hora para outra, ele não precisa de muito para tamponar um coração. O que é que a gente tem? A gente tem lá na janela subchifóide, a gente vai insonar e vai ver isso aqui, ó. Essa diferença entre o folheto, certo? Parietal e o folheto visceral do pericárdio, onde vai ter líquido. A gente vai fazer o modo M no ultrassom, e aí o modo M, todo mundo depois aí que se perguntou o que é modo M, vai anotar e vai pesquisar o que é modo M do ultrassom. A gente vai jogar no modo M, tá bom? E vai medir. Quando a gente medir no modo M, se ele tiver menos de 10 milímetros, a chance de tamponar esse coração não é grande, é pequena. Se tiver ali entre 10 e 20, a gente já fica preocupado. E se tiver acima de 20 milímetros, então é 0,2 centímetros só, certo? De distância. Se tiver acima disso aí, a chance de tamponamento cardíaco é grande. Então é um derrame que já teve que ser drenado, certo? Aqui novamente a imagem. Esse daqui é o coração e aqui é o derrame, tá? Derrame acontecendo. Outra imagem. Derrame.
Derrame também. O derrame aqui, ó, ele praticamente VD aí, ó, comprimido, sem conseguir bater, tá bom? Tudo isso impactando. O VDK também. Você vê que você consegue ver derrame aqui e aqui. E aí eu botei esse slide, esse slide já é uma atualização dessa aula. Essa aula, a primeira vez que eu fiz ela foi em 2018. Esse slide é de 2020, tá? Então eu acabei atualizando ela, que é justamente o tópicozinho que a gente conseguiu achar na internet falando a respeito de por onde é que eu vou começar a fazer esse ultrassom. Eu sempre fiquei me perguntando, lá quando eu estava estudando, eu falei, rapaz, vai chegar um momento que isso daí vai ser usado em todos os ambientes. E para ser usado em todos os ambientes, a gente tem que ter como avaliar. A gente tem que ter pelo menos um roteiro a seguir. A gente tem vários protocolos, tá? Mas eu tenho que pelo menos saber se o exame que o cara fez é bom, se é ruim, certo? Então a gente tem que ter critérios. Então a ideia desse estudo foi fazer tipo um checklist, onde a gente ia identificar coisas que são essenciais para o operador do ultrassom cardíaco saber. Isso foi feito pela Sociedade Torácica Americana, foi publicado em 2020. Lá eles geraram uma lista com 62 itens. Desses 62 itens, foram perguntados para os especialistas duas perguntas. Se o item era essencial para estar nessa lista e se esse item, sendo essencial, ele era fundamental para que o operador do ultrassom fosse considerado competente. Então, assim, vejam só. Então, uma coisa é ser essencial para compor a lista, outra coisa é ser necessário para eu dizer que o cara é competente, ele saber fazer aquilo. Então, a gente teve 62 itens nessa lista, e desses 62 itens, tivemos 3 que não foram considerados importantes para dizer que o cara é competente para fazer a ultrassonografia cardíaca, certo? Point of care. Desses 3 itens, um que me chamou a atenção, vocês podem depois pegar para dar uma olhadinha, foi justamente o que falava que eu não preciso saber calcular a fração de injeção. Ele não é nem essencial, entendeu? E não é fundamental para eu dizer que a pessoa que está operando é competente. Então, saber calcular a fração de injeção no point of care, ela não é um atestado de competência. Outra coisa foi a respeito da veia cava. A gente vai falar sobre o índice de veia cava, tá? Mas também não é uma coisa que é essencial. A veia cava a gente precisa saber fazer uma avaliação qualitativa. Então, cada vez mais o ultrassom point of care, quanto mais estudo a gente está vendo, a gente está vendo que mais importante é a gente saber fazer uma avaliação qualitativa de qualidade e associar isso ao nosso exame físico, nossa anamnese, tá? E da conduta, do que eu calcular um número específico. Aí o que é que eles dividiram nessa lista? Eles dividiram em relação ao uso adequado da máquina, tá? Saber ligar, saber qual é o transdutor, avaliar o eixo longo, avaliar o eixo curto, avaliar a janela apical, avaliar a janela subcostal, saber avaliar uma veia cava, tá? Aí, através da janela subcostal inferior, avaliar a veia cava, mas não precisa saber calcular o índice de veia cava necessariamente, e saber concluir o exame, tá bom? Saber chegar... Eu tirei o que dessas conclusões? É um choque cardiogênico, é um tamponamento, é uma desidratação, certo? E aí, falando da veia cava, a gente tem, dentro dos estudos com ultrassom que surgiram lá em 99, uma coisa chamada índice de colapsibilidade da veia cava. Índice de colapsibilidade da veia cava. O que é que isso quer dizer? É o quanto uma veia cava, ela comprime durante a respiração desse paciente. Foi identificado que, devido às alterações das pressões intratorácicas, certo? A gente sabe que a pressão dentro do tórax, exceto no paciente que está ventilado, ou seja, no paciente que não está ventilado, ela é negativa, e na parte abdominal ela inverte. Eles identificaram que quando o paciente expira, certo? Quando ele tira o ar do pulmão, ele acaba relaxando essa veia cava. Quando ele inspira, devido ao aumento da pressão intratorácica, ele comprime essa veia cava. Então, eu tenho 2 momentos diferentes da veia cava. O momento da expiração, onde ela está colabada, e o momento da inspiração, onde ela está comprimida devido ao aumento dessa pressão intratorácica. E aí, o que é que o pessoal relacionou lá em 99?
Eles perceberam que isso tem relação com a pressão dentro do ventrículo direito e também com o retorno venoso. E aí eles criaram um índice, que é o índice de veia cava. O índice de veia cava ele nada mais é do que a subtração do tamanho dessa veia cava, aí pode ser considerado tanto no modo B ou no modo M, que a gente tem como jogar no modo M, isso daqui é a veia cava no modo M. A subtração da veia cava na expiração pela veia cava na inspiração dividido pela veia cava na expiração. É um índice, para saber quantos por cento ela vai colabar quando eu inspiro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu tenho uma pressão elevada na veia cava, seja por resistência do ventrículo direito ou por aumento desse retorno venoso, uma veia cava que não colaba, certo? Eu tenho um paciente que ele não é responsivo a líquido. Não adianta dar volume para esse paciente, se a veia cava dele não está colabando, certo? Basicamente, o que eles tiraram foi isso. Se ela colaba, quer dizer que está faltando líquido no leito vascular ou a resistência lá na frente está menor. E aí o que é que eu preciso fazer? Dar volume para esse paciente. E aí eles deram um ponto de corte, certo? Primeiro eles falaram assim, qual é o melhor lugar para a gente ver o índice de veia cava? Fizeram estudos na desembocadura do átrio direito, fizeram estudos na desembocadura da veia hepática, fizeram estudos até ao nível da veia renal esquerda, tá? Se identificou que a melhor relação era quando estava na desembocadura da veia hepática, isso diretamente relacionado à pressão dentro do átrio direito. E aí o que é que eles viram? Eles viram que uma veia cava que colaba mais de 50%, ela está falando que eu tenho um átrio direito que tem uma pressão menor. Então, a veia cava que colaba é uma veia cava com uma pressão normal a pequena dentro do átrio direito. A veia cava que não colaba 50%, ela quer dizer que eu já tenho uma hipertensão de átrio direito. Vários estudos foram feitos, várias coisas foram revistas, e aí chegaram agora em 2017, tá? Esse daqui foi o estudo de 1999, que falava sobre esse índice que eu falei para vocês. Aí em 2017 eles fizeram um índice novo, isso sempre comparando com o cateter de Swan-Ganz. E eles viram que uma veia cava que colaba menos de 20%, ela tem uma correlação aí de até 85%, se eu não me engano, para uma pressão dentro do átrio direito de 2 milímetros de mercúrio. Já uma veia cava que colaba mais de 60%, eles viram que tem uma pressão de até 7 milímetros de mercúrio. Aí vocês me perguntam, David, por que tu tá falando esse tanto de número, de índice pra gente? A gente vai precisar realmente usar isso aí? Eu digo não. Nessa aula aqui, esses aspectos da veia cava, a gente ensina para vocês saberem que existe, para chegar agora e falar assim, beleza, tem isso aí. Mas se você pegar seu transdutor, colocar lá na veia cava e ver que a veia cava tá assim, ó, beijando, na hora que o coração tá batendo, esse paciente é responsível a volume. Existe uma grande chance desse paciente ser responsível a volume. Se ele tá assim, certo? Se tá assim, ou seja, a primeira tava assim, tava colando a veia cava. A veia cava que fechava. Estava responsível ao volume. Se está assim, túrgida, batendo o coração e a veia cava nem se movimenta, é um paciente que não é responsivo. E isso aí eles compararam, fizeram estudo e viram que é isso. Que a análise da veia cava, assim como a análise qualitativa do point of care, ela é tão boa quanto eu calcular. Então, eu não preciso calcular o índice de veia cava para eu definir se o paciente precisa receber volume ou não. Até porque é uma ferramenta diante de várias outras que a gente vai lançar a mão na hora do exame do paciente à beira-leito. Beleza, aí eu falei esse tanto de informação, joguei para vocês esse tanto de informação. Eu tenho que terminar essa aula, e agora só tem mais duas coisinhas, mais dois protocolos, coisa rápida. Eu tenho que terminar essa aula de um jeito que vocês sintetizem isso, que vocês entendam o porquê de fazer isso na emergência, de fazer isso na UTI. Tá? Então agora eu vou dar duas coisas práticas. E se vocês puderem levar alguma coisa dessa aula, levem esses dois protocolos, tá? Que eu acho que isso vai impactar muito no que vocês vão fazer lá. Eu acho que o mais útil dessa aula talvez seja isso. Lógico, a gente precisa de toda uma base para chegar aqui agora. Tem até coisa daqui que eu vou ter que só fazer uma pontuaçãozinha na frente.
primeiro protocolo que eu estou trazendo para vocês é o protocolo FOLS. O protocolo FOLS ele foi feito, certo, por uma equipe de um intensivista francês, o nome dele é Daniel Lichtenstein. Esse artigo ele foi publicado em 2014, certo, na Intensive Care. O protocolo FOLS ele é um protocolo para tratar um paciente de choque, que eu não sei a causa. Basicamente é isso. O paciente chegou chocado para você no PS ou na UTI, provavelmente ele vai chegar no PS, e não tem ninguém para lhe dizer porque que ele está chocado. Está chocado. Encontraram caído em casa, pressão baixa, certo? Ou tanto faz, porque a gente sabe que para dar diagnóstico de choque não é pressão, mas, vamos dizer, extremidade fria, paciente com sinais de choque, rebaixado, não vai lhe dizer o que foi que aconteceu, e você precisa dar diagnóstico para dar conduta. Não foi um paciente acidentado. O paciente acidentado chegou chocado, você sabe que é hemorragia. Por algum lugar está tendo hemorragia. O paciente clínico, você não sabe. Você tem várias causas de choque no paciente clínico. O que é que a gente vai fazer? Se eu não tenho um familiar para me dizer o que é, certo? Se eu não vi o paciente antes, eu não tenho história. E a gente está falando de paciente de emergência. Paciente de emergência, a gente muda praticamente tudo na nossa ordem de prioridades no tratamento desse paciente. Porque o paciente de emergência, ele chega para você grave. Você tem que dar conduta, depois você vai fazer aquela coleta de exame físico, certo? De exame clínico, de anamnese e exame físico detalhado. Você precisa salvar ele primeiro. Esse protocolo FOS, ele garante que em 3 minutos você consegue dar o diagnóstico de choque. Como? O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o paciente e vai fazer um eco dele. No eco, eu vou identificar a primeira coisa. Sempre respondendo pergunta, é prático. Insonei, certo? Eu botei até o transdutor aqui abdominal, não é nem o cardíaco, que a gente consegue fazer através desse aqui. Por quê? Porque eu vou usar uma janela aqui. Eu vou usar a janela pericárdica. A janela pericárdica eu consigo fazer com esse transdutor. Eu vou avaliar uma coisa dentro desse eco que eu vou fazer do paciente. Tem tamponamento? Como é que vai ter tamponamento? Tem derrame pericárdico? Olha só, a gente já viu como é um derrame pericárdico. Tem derrame pericárdico? Não. Tem hipertensão pulmonar? Como é a hipertensão pulmonar? A hipertensão pulmonar, a gente vai olhar se o VD está normal. O ventrículo direito está dilatado, o ventrículo direito vai estar dilatado, certo? O átrio direito. O septo interventricular vai estar retificado, ou vai estar um pouco mais côncavo para a direita. Isso são detalhes que a gente vai identificar. Na primeira vez que a gente passar o ultrassom. Passei, não tem tamponamento. Beleza, então eu vou investigar agora outra coisa. Eu vou passar o ultrassom no pulmão do paciente, e a ultrassonografia pulmonar, ela faz parte também desse protocolo, tá? Eu vou mostrar os sinais para vocês. E vou ver se tem pneumotórax. Não tem pneumotórax, não tem tamponamento, e não tem hipertensão de VD, não é choque obstrutivo até que se prove o contrário. Então a gente já matou uma causa de choque aí, certo? Excluir essas coisas passando no ultrassom não é choque obstrutivo. Continua o meu ultrassom. Identifiquei uma coisa chamada perfil B, e aí vocês vão ver o que é o perfil B na ultrassom pulmonar. Pronto. Se tem perfil B, o paciente está congesto. Se está congesto, certo? E a gente vai ver que o perfil B ele aparece antes de o paciente apresentar congestão na ausculta. Grande possibilidade de ser choque cardiogênico. Por quê? Porque a bomba não está mandando sangue para o corpo. Está represando sangue no pulmão. O problema é disfunção cardíaca, certo? Então a causa é choque cardiogênico, até que se prove o contrário. Conduta para choque cardiogênico. Certo? Isso eu já passei meu eco lá, tá? E vi que ele está congesto. Dentro desse choque cardiogênico, ele até sinaliza aqui com asterisco, a gente faz a avaliação da veia cava. É uma veia cava que está túrgida, uma veia cava que está batendo assim. Por quê? Porque se for uma veia cava que está batendo seca, certo? A veia cava está batendo seca, não é choque cardiogênico, se tiver, o coração tiver ok, se não tiver perfil B, o paciente pode estar desidratado. Como é que eu vou resolver se o paciente estiver desidratado? Eu vi uma veia cava seca, o coração está ok, o pulmão dele está limpo também, vai estar lá perfil A. Eu vou mostrar para vocês o que é perfil A e perfil B. Como é que o coração desse paciente vai estar? O que é que vai me dizer se esse paciente está desidratado? Fluido. O protocolo FOS fala suspeita de desidratação, suspeita de choque secundário à hipovolemia de fluido. Até porque
eu excluí choque obstrutivo, eu excluí choque cardiogênico, eu sei que a bomba do paciente é efetiva, eu sei que não está havendo hipertensão de artéria pulmonar, hipertensão pulmonar, eu estou habilitado a dar fluido para esse paciente. Eu dei soro. Se for desidratação, vai encher a veia cava e vai resolver. Já resolvemos o choque hipovolêmico. Então a gente já excluiu 3 causas aqui. Se não for desidratação, não vai resolver. Então aqui já não é choque hipovolêmico. A veia cava tá beijando, eu estou dando soro e não está voltando. Por que não está voltando? Porque vai estar represado na vascularização periférica. E quando é que a gente tem líquido que não volta para a veia cava para encher o suficiente, certo? Na vascularização, no leito vascular periférico, sendo que eu tenho um coração efetivo, sendo que eu não tenho um coração obstruído, sendo que eu não tenho um paciente desidratado. Quando é que eu tenho isso? Quando o paciente tem choque distributivo. E existem 2 principais causas de choque distributivo na emergência. A primeira delas é a sepse, disparada de longe. E a segunda é choque anafilático. Então, exceto se o seu paciente tenha feito uma reação anafilática importantíssima, você já vai ter dado a conduta inicial da sepse, que é dar volume para esse paciente, numa quantidade lógica, racional, e depois você vai entrar com droga vasoativa, que é o próximo passo. Então, dentro desse protocolo aqui, a gente consegue ver de maneira prática, sem ninguém me falar, com exame clínico e ultrassom, diagnóstico das principais patologias relacionadas ao choque. E tratar. Eu já comecei a fazer volume no paciente que dá séptico lá no final, que é o final do protocolo falso. E o próximo passo é fazer droga vasoativa. Coletar cultura e fazer antibiótico. Certo? Aqui, só para vocês não ficarem perdidos em relação ao ultrassom pulmonar, porque o ultrassom pulmonar é outro universo. É grande pra caramba também, e são muitos detalhes. Isso daqui é um ultrassom pulmonar de um pulmão limpo, tá? A gente tem o perfil A, essas linhas A. Isso daqui é a pleura deslizando. E aqui a gente tem as linhas A. Vou deixar a imagem parada para vocês verem. Linha A, tá? Isso aqui, quando eu jogo no modo M, eu vejo pleura refletindo. E aqui é parênquima aerado. Então, isso aqui está dizendo o que para mim? Tem A. Quando eu passo o ultrassom no pulmão e vejo isso, tem A nesse pulmão, tá ok. Quando eu passo e vejo isso, tem líquido. É um pulmão ou de choque cardiogênico, ou de edema agudo, certo? Ou com a pneumonia, que está tendo secreção. Então, o perfil dele me fala que tem líquido. Então, se eu passo um paciente que está chocado, chegou extremidade fria, tem história prévia de cardiopatia, é hipertenso, já infartou, e eu passo o ultrassom no pulmão desse paciente e vejo isso. Até que se prova o contrário, esse paciente está congesto. Esse paciente precisa de conduta para choque cardiogênico. Tá certo? Se ele chega hipertenso, e com isso aqui, é o edema agudo de pulmão hipertensivo. Beleza? Então, vocês veem que o ultrassom ele já vai... diagnóstico conduta. Diagnóstico conduta é uma ferramenta que é muito prática para a gente. A gente consegue fazer coisas muito rápidas. E por último, certo? Só para finalizar, outra ferramenta também. Eu gosto sempre de finalizar essa aula com esse protocolo, que é o protocolo Rush, justamente porque ele é um protocolo prático, tá? O FOS é um protocolo muito prático também, e o Rush ele traz uma visão parecida com o protocolo FOS, certo? Só que de uma maneira mais técnica, mais detalhada, sem precisar da conduta de terapia de fluido. O que é que ele fala? Ele divide o corpo em tanque, bomba e vaso, certo? O que é o tanque? O tanque é onde o líquido vai. O tanque é onde eu encho de líquido. Então, é pulmão. Isso eu estou falando de paciente na emergência que chega chocado, tá bom? Pulmão, abdômen, veia cava, é o tanque. A bomba é o coração, lógico. E os vasos são os grandes vasos. Aorta, vasos femorais e poplitos. Por quê? Porque eu consigo passar ultrassom em tudo isso, tá? Coração, eu faço minha avaliação cardíaca, que agora vocês sabem que vocês têm condição de fazer. O abdômen, eu faço meu FAST, tá? E agora a gente tem o EFAST, que é feito lá no ATLS. O que é o EFAST? É o FAST com janela pulmonar, tá? E os vasos eu vou identificar se tem trombo. Através disso, eu consigo dar diagnóstico de choque do que vocês imaginaram, tá? Por quê? Porque eu divido bomba em choque hipovolêmico, distributivo, obstrutivo e cardiogênico, tanque e vasos também.
Dentro de todos esses, a gente tem sinais. Então, na bomba, no choque hipovolêmico, eu vou identificar, certo? Um coração hiperdinâmico, aquele coração que está batendo seco. No tanque, eu vou ter o colapso de veia cava, lembra? Porque está seco, é hipovolêmico, não tem volume, está desidratado. Não estou falando de hemorragia, tá bom? Estou falando de paciente clínico. Nos vasos, eu tenho aneurisma, certo? De aorta. O paciente chegou, porra, tô hipovolêmico, o coração tá batendo seco. Cadê o sangue desse paciente? Um aneurisma de aorta abdominal, uma dissecção de aorta. Choque distributivo é a mesma coisa, um coração hiperdinâmico. Choque distributivo lembra sepse, anafilaxia. Sepse, vamos lá. O coração vai estar hiperdinâmico para compensar aquele aumento metabólico. A veia cava ela pode estar normal, mas pode estar seca, certo? Tá bom? Choque obstrutivo. A gente vai ter o tamponamento, certo? Pericárdico. A gente vai ter um ventrículo direito túrgido. A veia cava túrgida. Por quê? Porque vai ter aumento de hipertensão pulmonar, de pressão pulmonar. O choque cardiogênico, a gente vai ter o coração, ó, batendo mal, batendo fraco, certo? Então, a ideia desse protocolo, do falso, da ultrassonografia point-of-care, só para finalizar, é justamente trazer para vocês uma ferramenta a mais, certo? Eu tenho um professor, o professor que é orientador da gente no grupo de pesquisa, que ele fala assim, a cabeça da gente tem que ser uma caixa de ferramenta. Quanto mais ferramenta você tiver na sua cabeça, e quanto mais afiadas e prontas para uso essas ferramentas estiverem, melhor você vai se desenvolver na vida, no mercado de trabalho, certo? Em tudo que vocês forem fazer. Então, a ideia do ultrassom é que seja mais uma ferramenta para cada um aí, tá? Para que a gente possa melhorar nossa acurácia, para que a gente possa melhorar nossa capacidade técnica, para que a gente não seja surpreendido, porque a gente sabe que a máquina, que é o corpo humano, é a máquina mais complexa, ele vai surpreender a gente, e para que a gente possa melhorar a vida dos pacientes. A ideia de você ter um ultrassom na mão e você saber usar, não é porque você é melhor do que seu colega médico, certo? Ou melhor do que os outros profissionais. Porque você se preocupa com o paciente, porque você quer usar aquela ferramenta que está ao seu dispor para melhorar a vida de alguém. Tá certo? Então eu queria finalizar a aula com essa mensagem, agradecer o pessoal da Liga, agradecer a vocês. Aí estão as referências, tá bom? Para quem quiser dar uma olhada, pode printar a tela aí. Tem todas as referências dos slides, dos estudos que foram falados. Tem os protocolos aí também. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. David. Nós queremos agradecer, né, pela sua palestra, por ter tratado desse tema importante, né, que é a ultrassonografia point-of-care. E eu achei interessante essa sua fala ao final, né, a respeito daquilo que o seu professor diz, né, que é realmente, num simpósio como esse, né, nós estamos tratando de emergências cardiovasculares, ter ferramentas para poder atender esses momentos de emergência é de fundamental importância. Então, é importante, né, nós sabemos e temos esse conhecimento e irmos em busca dessas informações, como o senhor mesmo falou, para o bem dos nossos pacientes, né? Não para querer competir com os outros, mas para poder ofertar aquilo que nós temos de melhor para os nossos pacientes. Aproveitando, nós temos perguntas para direcionar ao doutor. Deixa eu conferir. Não, nós não temos perguntas, só mesmo o pessoal parabenizando pela aula. Então, é isso, doutor David. Nós agradecemos, né, pela sua participação. Foram informações muito enriquecedoras e muito obrigado pela sua contribuição no nosso evento. Uma boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Pessoal, agora seria a palestra do Dr. Diego, a apresentação do Dr. Diego, que é da minha liga, né, a Liga de Cardiologia da Unime, mas, infelizmente, o Dr. Diego teve um problema pessoal hoje e ele nos avisou agora pela manhã. Infelizmente, como foi muito em cima da hora, nós não tivemos tempo de providenciar uma outra pessoa para poder dar a palestra no lugar dele. Então, de antemão, nós pedimos desculpas por esse imprevisto, né? Eu sei que vocês estavam na expectativa de poder assistir a palestra, mas nos pegou de surpresa e, infelizmente, nós não tínhamos muito o que
fazer a respeito disso, porque foi um imprevisto, foi um problema pessoal, e é isso. Então, como nós não teremos, né, a palestra do Dr. Diego, queria agradecer a presença de vocês e finalizar esse terceiro dia de evento, né, agradecendo a participação, agradecendo as pessoas que se manifestaram aí nos comentários, que parabenizaram ao Dr. David, né, pela sua excelente aula. E é importante dizer que esse seminário só é possível, né, graças à colaboração daqueles que se organizaram para construir esse processo, daqueles que dispuseram o seu tempo para poder estar aqui palestrando, de vocês que estão aí do outro lado assistindo, que estão interagindo com a gente. Então, isso é de fundamental importância. Então, em nome da equipe organizadora da LAC e de todas as ligas parceiras, nós queremos agradecer, desejar uma boa noite e fiquem atentos ao Instagram, fiquem atentos às mídias sociais para saberem mais informações a respeito dos próximos dias, e nós esperamos ansiosamente que vocês estejam aqui conosco. Uma boa noite a todos.